abraço a você, minha amiga botafoguense, meu amigo botafoguense, que chega junto aqui comigo para conversar sobre Botafogo, para a gente trocar aquela ideia de torcedor para torcedor, bater aquele papo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal, falando somente sobre Botafogo e nada além de Botafogo. Bom, pessoal, eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui a respeito dos dois próximos jogos do Botafogo, contra o Atlético Paranaense e contra o Criciúma. Em relação a alguns jogadores que, por conta da data FIFA, por conta de convocações, as datas se aproximam, as datas dos jogos da seleção brasileira e da seleção da Venezuela se aproximam das datas dos jogos do Atlético Paranaense, né? Os jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Criciúma, que teve mudança de data. A CBF divulgou a data desse jogo, que seria dia 20, domingo, agora será dia 18, numa sexta-feira. Então, antes de eu continuar, eu quero falar rapidamente com quem está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal. Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino, um canal que fala somente sobre o Botafogo e nada além de Botafogo. Então eu quero convidar você a se inscrever, afinal, não custa absolutamente nada e nem tempo, leva menos de 3 segundos. Então eu quero pedir somente 3 coisas. Que você se inscreva, afinal, dessa forma você terá aí o nosso conteúdo, que é diário, falando de Botafogo, e poderá ficar por dentro, né, de tudo que acontece no Botafogo. Deixa o like nesse vídeo, que dessa forma o YouTube ele entende que o vídeo está tendo relevância e entrega para mais botafoguenses. E que também você ative o sininho das notificações, que na hora que tiver vídeo aqui no canal você será avisado. Mesmo que o YouTube não esteja aberto, você receberá uma notificação e poderá assistir o vídeo na hora que ele é postado. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. O próximo jogo do Botafogo é contra o Atlético Paranaense, no sábado agora, dia 5, às 4h30 da tarde, na Liga Arena, né? Na casa do Atlético Paranaense. A gente sabe que Luiz Henrique e Igor Jesus estão convocados para a seleção brasileira. O Savarino está convocado para a seleção da Venezuela. Então, na data FIFA, nós teremos 3 jogadores titulares, os 3 melhores jogadores do Botafogo, pelo menos na minha opinião. Esses são os 3 melhores jogadores do Botafogo. Eles estarão na data FIFA, né, pela seleção brasileira e pela seleção da Venezuela. Os dois jogam dia 10. A seleção brasileira, dia 10. A seleção da Venezuela, dia 10. Então, como o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense é dia 5, eles estarão disponíveis. Então, o Botafogo ele irá com o time completo para essa partida. Time totalmente titular, né? E aí, acredito que no domingo ou na segunda eles se reapresentarão, né? Um dia após o jogo, eles se reapresentarão nas suas respectivas seleções para os jogos das eliminatórias. Dia 15 também tem jogo das seleções. Dia 15 a seleção brasileira joga e a seleção da Venezuela também joga. O próximo jogo do Botafogo, o jogo após o jogo contra o Atlético Paranaense, é contra o Criciúma, dia 18. Então, seria dia 20, agora será dia 18. É um intervalo de 3 dias. Eles retornarão no dia 16, terão ali, né, um dia ou 2 para treinar. Agora, a minha opinião de torcedor, eu quero que eles estejam em campo, meu amigo. Não importa se eles vão jogar os 90 minutos pela seleção. Não importa se eles jogarão 45, 90 minutos. O Botafogo precisa dar sua força total em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, até a última rodada. Tem que ser força total. Cada jogo é uma final. Então não pode
poupar jogador. Isso eu já falo há algum tempo aqui. Então, eu não consigo ter certeza se o Arthur Jorge vai fazer isso, mas a minha opinião é que ele faça, cara. Ele tem que fazer. Eu não verei sentido no jogo contra o Criciúma ele decidir deixar no banco Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique. Então eu já deixo aqui a minha opinião sobre isso. Eu não concordo com isso. Tem que botar os caras para jogar. Não importa se o intervalo entre o jogo das seleções e o jogo do Botafogo seja curto. Eu já ia me esquecendo do Bastos, que também jogará, né, na data FIFA pela seleção da Angola no dia 11 de outubro e dia 15. Pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Então, é mais um jogador que jogará dia 15, retornará ao Brasil e terá um período aí muito curto, né? Mas, cara, Botafogo, como eu falei, tem que se esforçar ao máximo para ter todos os jogadores em campo. Porque, como eu falei, é o que tem de melhor até o final do campeonato, time completo. Não tem essa de poupar. Bastos não pode ser poupado. Ah, eu não tô lá dentro, eu não sei como tá a situação física dos jogadores. Meu amigo, aqui eu dou minha opinião de torcedor. Eu não quero ver o Botafogo desmantelado mais uma vez porque jogou há 2, 3 dias antes. Tem que botar os caras para jogar. Bom, pessoal, a CBF divulgou a data do jogo do Botafogo contra o Criciúma, que seria dia 20. Não será mais dia 20, será dia 18. Dia 20 cai no domingo. E por que não poderia ser na segunda? Né? Afinal, terá show do Bruno Mars no Newton Santos, dia 16, dia 19 e dia 20, domingo. Por que não pode ser dia 21 no Newton Santos? Porque quarta-feira tem jogos de Libertadores. Então não dá para o Botafogo jogar segunda pelo Campeonato Brasileiro e quarta pela Libertadores. Então, domingo não vai ter como ser, porque terá show do Bruno Mars dia 20. São 3 dias de show, dia 16, dia 19 e dia 20. O jogo do Botafogo está definido para dia 18, sexta-feira, 8 horas da noite. E segundo o site do Fogão Net, por conta dos shows, o jogo não poderá ser realizado no Newton Santos. E as opções são São Januário, Maracanã e Raulino de Oliveira, que são os 3 estádios do Rio de Janeiro capazes de receber jogos de grande porte. Então, pessoal, como o jogo do Botafogo é dia 18, 8 horas, e os shows são no dia 16, dia 19 e dia 20, no dia do jogo não tem show, será que realmente não dá para colocar o jogo do Botafogo para o dia 18 no Newton Santos? E o Botafogo, ele se esforça, cara, para que o jogo seja dia 18 no Newton Santos, mesmo que tenha show no dia seguinte. Vai ter show dia 16. Acabou o show, desmonta, né, ali o que tiver no campo ou nos arredores ali próximos ao campo de jogo. Libere o espaço nas laterais, leste, oeste, norte. Eu sei que é onde fica o palco. Realmente é uma estrutura muito grande. Mas libera as laterais para o jogo ser dia 18. E quando o jogo acabar, faz ali o que tiver que ser feito, né? Uma força-tarefa para deixar tudo já esquematizado para o dia seguinte, que tem show também dia 19. Então, realmente, será que não dá para o Botafogo se esforçar para poder esse jogo ser realizado no Newton Santos, não abrir mão do Newton Santos, cara? O Botafogo não pode abrir mão de jogar no Newton Santos nessa data. Não pode abrir mão do seu estádio. E isso já aconteceu ano passado. A gente não tem boas lembranças disso. Então, quando
o gramado sintético, ele chegou no Newton Santos, o que era amplamente falado é que a principal justificativa de ter gramado sintético é a facilitação, né? É que isso não atrapalharia shows e jogos por conta dele ter uma tecnologia que possibilita a ele uma resistência, ou seja, ele é resistente, ele não se desgasta. Isso não atrapalharia shows e jogos. Isso é que foi amplamente falado no passado. Então, meu amigo, a gente quer ver tudo isso que foi explicado no passado sendo colocado em prática. Que se tivesse um jogo no dia anterior a um show, ou vice-versa, se tivesse um show e no dia seguinte um jogo, o gramado não seria afetado. Então é só se planejar, cara. É só se planejar. Não importa se vai ter que fazer um esforço grande. Não pode abrir mão de jogar no Newton Santos, cara. Eu sei que é simples falar, mas a intenção do Botafogo é ganhar título. E eu fico até sem entender. Por quê? A intenção do Botafogo, isso sempre foi falado. Desde quando o ano virou, que o Botafogo iria brigar esse ano por títulos. O próprio John Textor falou. E quando a gente vê show sendo marcado, mesmo que tenha sido lá no início, cara, quanto que o Botafogo vai receber por cada show? 5 milhões? 4 milhões? Ah, quer dar visibilidade ao estádio. Quanto que o Botafogo receberia pelo título do Campeonato Brasileiro? Hoje está em torno de 50 milhões de reais. Então, eu acho como torcedor que quer ver o time ganhando, que quer ver o time conquistando, eu não consigo entender marcação de show para uma época onde o campeonato está se afunilando e o time precisa pontuar e onde o principal fator da pontuação do time é jogando no seu estádio, no seu gramado, onde já está acostumado. Eu não consigo entender show para as próximas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo entender isso. E aí, pessoal, se não for no Newton Santos, a minha segunda opção seria Maracanã. É fácil acesso, é muito fácil chegar no Maracanã, é um estádio grande, já conhecemos, eu mesmo já fui diversas vezes no Maracanã. Eu acho o acesso ao Maracanã muito mais fácil até do que o próprio Newton Santos. Porque, cara, o Textor não tem uma amizade com o Landim, coisa que até agora a gente não viu, pelo menos eu não vi nenhum benefício dessa amizade. O que resultou disso? O Pablo, que veio por empréstimo, jogador que não joga, que está encostado, que até agora não jogou, que o Flamengo emprestou. Pelo contrário, né? O presidente do Flamengo, o que ele puder fazer para atrapalhar o Botafogo, ele vai fazer, ele continua fazendo isso. Sempre quando ele tem oportunidade, ele alfineta, né, o Botafogo, fala de fair play financeiro, fica criticando, né, as contratações que o Botafogo faz. Então, em último caso, a gente espera que essa amizade entre Textor e Landim tenha pelo menos esse benefício do Botafogo jogar no Maracanã. Porque São Januário, cara, não dá. São Januário é ridículo. São Januário é ridículo. É ridículo. Volta Redonda, então, nem se fala jogar, cara. Numa sexta-feira, 8 horas da noite, em Volta Redonda. Não dá, não dá. E aí, se também não for no Maracanã, eu preferiria que esse jogo fosse ou em Cariacica, onde o Botafogo ele tem um bom retrospecto jogando no Kleber Andrade, né, no Espírito Santo, em Cariacica.
já jogou contra o Grêmio esse ano e venceu, já veio jogado pelo Campeonato Carioca também com vitória. É um estádio legal, né? A torcida sempre vai em peso. Ou então no Mané Garrincha, em Brasília. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Ative as notificações para você não perder as nossas próximas resenhas, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.